Eu perguntei para Jesus por que a minha geração se sentia tão perdida, tão invisível no reino dele, e a resposta, gente, me deixou de queixo caído. Ele me revelou que por décadas escondeu de propósito uma geração inteira de fiéis, aqueles que nasceram entre meados dos anos 60 e o começo dos anos 80. E o motivo? É um propósito tão crucial que a sobrevivência da própria igreja vai depender disso. Mas o que ele me mostrou sobre o porquê de estarem escondidos e a prova que eles precisam enfrentar agora? Bom, ninguém está pronto para ouvir isso. Como ator que interpreta Jesus no cinema, passo meus dias estudando a personalidade dele, as falas, o que se passava no coração dele. Vocês podem até imaginar que eu teria algum tipo de acesso especial, uma compreensão maior que a maioria. Mas não, essa revelação não só me pegou de surpresa. Ela me confrontou de um jeito que doeu. Me fez questionar se toda a minha vida, minha carreira, quem eu sou de verdade, não passava de uma grande encenação. E se eu também falharia na prova que ele está apresentando para essa galera que ele manteve em segredo. Antes de a gente mergulhar fundo, me conta aqui nos comentários o que você está orando agora. Quero orar por você, chamando o seu nome. E se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, se arrependeu de verdade, tem fé que salva, se você realmente anda com Jesus, por favor, se inscreve. O que você está prestes a ouvir vai questionar tudo o que te ensinaram sobre estar preparado. Eu preciso saber que tem gente por aí que está acordada, atenta e pronta. Essa visão não veio enquanto eu orava ou lia a Bíblia. Ela surgiu num momento de um vazio profundo. A gente tinha acabado de terminar um dia longo de filmagens no estúdio. Era uma daquelas sequências intensas, sabe? Daquelas que te sugam não só fisicamente, mas emocional e espiritualmente também. Eu estava de volta ao meu camarim, com o cheiro de poeira e madeira antiga ainda no meu figurino. Já era tarde, com certeza depois da meia-noite. Tirei a túnica, as sandálias, tudo o que me fazia parecer com ele. E sobrou só eu, um homem de 51 anos, solteiro, sem filhos, um ator. Olhei meu reflexo no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de, inutilidade. Eu estava ali, interpretando a pessoa mais importante da história. Mas a minha vida parecia tão sem rumo. Eu faço parte daquela estranha geração esquecida. Geração X, como nos chamam. Não somos os construtores que levantaram a igreja de hoje, nem os millennials ou Gen Zers que são vistos como o futuro. A gente está só aqui, os filhos do meio dessa história, meio ignorados e um tanto céticos. E naquele instante de desespero silencioso, uma pergunta brotou no meu coração. Não foi uma oração formal, foi mais como um suspiro. Senhor, qual era o nosso propósito? Minha geração, a gente se sente à deriva, como se tivesse perdido o chamado. Ou talvez nunca nem tivemos um. Eu não esperava uma resposta. Sinceramente, estava só desabafando. Me sentei no pequeno sofá do meu camarim, com a cabeça entre as mãos. O silêncio era pesado, mas aí mudou. O ar ficou denso, carregado de uma energia que arrepiou os pelos do meu braço. O zumbido suave do gerador lá fora pareceu sumir. Meu coração começou a bater forte, num ritmo lento e pesado no meu peito. Eram 2h34 da manhã. Eu sei porque olhei para o meu celular, pensando que a sensação estranha podia ser uma notificação ou algo assim, e então eu senti, não foi uma aparição física. Pelo menos não de início. Era uma presença tão vasta, tão sagrada, que parecia que o próprio camarim gemia sob o peso. Eu não conseguia me mexer, mal conseguia respirar. E uma voz, que não era ouvida pelos meus ouvidos, mas ressoava na minha própria alma, disse: Meu filho, você pergunta sobre uma geração que chama de perdida. Eu os chamo de minha reserva oculta. De repente, a parede do meu camarim ficou transparente. Como se eu estivesse olhando por uma janela para outra dimensão, vi uma catedral imensa, linda demais. Era uma daquelas mega igrejas de hoje, com paredes de vidro altíssimas, um palco que mais parecia um local de shows e milhares de pessoas com as mãos erguidas. Era vibrante, próspera, potente, a cara da igreja moderna e de sucesso. Jesus estava ao meu lado na visão. Ele não vestia a roupa que eu tinha acabado de tirar. Era só ele, envolto em uma luz suave. O rosto dele estava tomado por uma tristeza profunda que contrastava demais com a cena alegre à nossa frente. Você vê esta casa? Ele perguntou, com a voz cheia de pesar. É uma construção maravilhosa. Os homens exaltam seu tamanho, sua influência, seus membros. Apontam seus líderes como pilares da minha igreja. Enquanto ele falava, minha visão foi direto para o palco.
Vi o pastor famoso, um cara conhecido pelo carisma e pelas mensagens que impactam. Vi o líder de louvor, um artista com milhões de fãs. Vi o conselho de diretores, gente rica e influente. Eles acreditam que estes são os pilares que a sustentam, Jesus continuou. Mas esta casa está construída sobre a areia do carisma humano, de táticas de marketing e de jeitinhos para atrair pessoas. Uma tempestade está chegando, um abalo que vai derrubar toda construção que não estiver firmada na rocha da minha verdade pura. E então ele fez algo que me apavorou. Estendeu a mão em direção à visão e a catedral linda começou a tremer. Rachaduras finas surgiram nas paredes de vidro. A base de areia começou a se mexer e deslizar. Os pilares, o pastor famoso, o artista de louvor, começaram a virar pó. Tudo estava caindo. Senti um pânico enorme. "Senhor, as pessoas!" gritei. "Observe", ele disse com a voz firme, mas suave. O olhar dele desviou do palco em ruínas para o fundo, para aqueles lugares que ninguém nunca olha. Meus olhos seguiram os dele. Vi um quarentão, meio calvo, usando um fone de ouvido. O técnico de som. Ele não olhava para o palco. Os olhos estavam fechados e os lábios se moviam numa oração silenciosa enquanto ele operava a mesa de som. Aí, a visão se moveu para uma pequena sala sem janelas no subsolo da igreja. Uma mulher, talvez na faixa dos 50, estava de joelhos limpando uma caixa de suco derramada na sala dos bebês, muito depois de todo mundo ter ido para casa. Ela orava sobre os berços vazios. A cena mudou de novo. Vi um homem da minha idade sentado na última fileira do santuário, com a Bíblia aberta, mas a cabeça curvada. Ele não cantava junto, chorava em silêncio, intercedendo pelo pastor, que não fazia a menor ideia. Jesus voltou toda a atenção dele para mim, e o olhar era ao mesmo tempo aterrorizante e cheio de carinho. "Você pediu para ver sua geração. Você está olhando para eles. Eles não são os pilares. São as armaduras de aço que eu escondi bem fundo no concreto. Por 4 décadas, o mundo não os percebeu. A igreja não os valorizou. Eles foram forjados no silêncio, na autonomia, nas chamas da desilusão. Aprenderam a andar comigo quando as instituições os abandonaram, quando seus líderes caíram, quando as promessas de riqueza se mostraram vazias." Na tela da minha mente, eu via essas pessoas comuns, invisíveis. O técnico de som, a cuidadora da creche, o homem na última fileira. Não eram glamourosos. Não estavam no palco, nem eram notados. Quando o abalo derrubar esta casa, Jesus disse com poder na voz, e os pilares de areia e fama sumirem, a fundação vai rachar, mas a estrutura não vai desabar de vez, pois as armaduras de aço, meu remanescente oculto, não celebrado e fiel, vão manter os fragmentos da rocha unidos. Eles foram preparados não para liderar um movimento, mas para ser a âncora na tempestade. Eu tremia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era muita coisa para processar. Um exército oculto, uma geração inteira preparada em segredo para um colapso que se aproxima. Pensei na minha própria vida, nos meus sentimentos de ser ignorado, de não me encaixar em nada. Será que isso era de propósito? Mas foi o que ele me revelou em seguida, sobre esses próprios anos. Isso sim, me gelou o sangue. Ele começou a detalhar a formação espiritual particular que vinha com nascer naquela época específica e por que ela era tão diferente das que vieram antes e depois. A visão começou a sumir, as paredes do camarim ficando sólidas de novo. A presença se retirou, me deixando sozinho no silêncio opressor, meu coração batendo forte contra as costelas. Fiquei com o eco das palavras dele, armaduras de aço ocultas no concreto. Eu sabia que aquilo não tinha terminado. Ele só tinha me mostrado o quê. Ele ainda não tinha me revelado o porquê, nem a prova aterrorizante que viria junto. Eu sabia, com uma certeza que me gelava os ossos, que ele voltaria. O dia seguinte passou num borrão. Eu seguia minha vida, cumprindo as rotinas no set, mas não estava realmente lá. Ainda estava naquele camarim, o eco da voz dele vibrando na minha alma, minha reserva oculta. As palavras não paravam de se repetir na minha mente. Cada rosto que eu via, eu me perguntava. O assistente segurando um suporte de luz, a mulher servindo café e comida, o figurante sentado sozinho debaixo de uma árvore. Você é um deles? Você é a armadura de aço? O mundo vê uma equipe de filmagem, mas o que ele enxerga? Eu deveria estar gravando uma cena em que Jesus ensina as bem-aventuranças. Eu estava numa colina artificialzinha, observando centenas de figurantes.
O diretor dava instruções, mas a voz dele parecia vir de debaixo d'água. Olhei para os rostos que me encaravam, esperando que eu falasse aquelas palavras icônicas de consolo e bênção. E um pavor gélido me invadiu. Eu sou um ator, estou atuando, estou proferindo as palavras, mas as pessoas com quem Jesus falava as viviam. Eram os pobres de espírito, os mansos, os perseguidos. Não estavam fingindo. E naquele instante me senti o maior impostor do mundo. Minha própria convicção começou a me corroer. Eu estou interpretando o papel da pessoa mais genuína que já existiu. E minha própria vida parecia um monte de personagens. O ator, a figura pública, o homem cristão. Qual deles era verdadeiro? A fronteira entre meu personagem e eu nunca pareceu tão tênue ou tão assustadoramente ampla. Naquela noite, nem tentei dormir. Só fiquei sentado na escuridão do meu apartamento alugado, esperando. Eu sabia que ele retornaria. A primeira visão foi uma apresentação. A segunda seria a instrução. O silêncio no cômodo estava diferente desta vez. Não era vazio, era de expectativa. Às 3h17 da manhã, o ar mudou. O mesmo peso imenso, a mesma pressão sagrada. Desta vez, nem me encolhi de medo. Apenas fechei os olhos e sussurrei. Estou aqui, Senhor. Ontem à noite mostrei o que estou preparando. A voz dele encheu meu espírito. Esta noite mostrarei por que era preciso. A escuridão por trás das minhas pálpebras virou uma nova visão. Eu já não estava no meu apartamento. Eu era um observador silencioso numa sala de reuniões corporativa elegante, com mesa de vidro e cadeiras caras. Ao redor da mesa sentava-se um grupo de homens e mulheres em ternos impecáveis e roupas de negócios. Reconheci alguns deles como pastores de algumas das maiores igrejas da América. Eles não estavam orando, estavam analisando uma apresentação de PowerPoint. O slide na tela exibia métricas de crescimento espiritual e funil de engajamento. Meu estômago revirou. Um homem na ponta da mesa, um pastor famoso pelas suas táticas de crescimento de igreja, falava. Nossos números estão fracos na faixa etária de 25 a 40 anos, ele afirmou, apontando um laser para um gráfico. Precisamos reavaliar nossa marca. A série de sermões atual não está convertendo como a gente esperava. Vamos pensar em uma nova campanha de marketing, algo autêntico, algo cru. Podemos chamá-la de série sem filtros. Os demais concordaram, fazendo anotações. Eles discutiram impressões em redes sociais, taxas de cliques e a melhora da experiência do visitante. Usavam termos como produto, demografia e fidelidade à marca. Eles falavam do evangelho, da igreja, como se fosse uma corporação vendendo tênis. Jesus estava ao meu lado, e a tristeza que saía dele era uma força que dava para sentir. Parecia uma onda de calor. Você percebe? Ele perguntou com a voz baixa, com um tom de dor. Com medo de ficarem irrelevantes, eles absorveram as ferramentas do mundo. Começaram a medir meu reino com a régua da Babilônia. Construíram programas para atrair multidões, não disciplinas para formar santos. Ensinaram as pessoas a consumir conteúdo religioso, não a morrer para si mesmas e a me seguir. Ele fez um gesto e a cena se transformou. Agora eu estava numa sala de estar aconchegante. Um pequeno grupo de igreja. Bíblias abertas no colo de todo mundo, mas o ambiente era tenso, hostil. Um homem argumentava com fervor, o rosto vermelho. O texto é explícito. Ele insistia. Pré-trib, pós-trib, é uma questão de salvação. Se sua escatologia está errada, todo o seu evangelho está errado. Outra pessoa respondeu, isso é absurdo. O que realmente é uma questão de salvação é se você compreende as doutrinas da graça. Se você se apega a um evangelho centrado no homem, eles estavam debatendo teologia. Eram espertos, inteligentes e conheciam suas bíblias de cor. Podiam citar grego e hebraico, mas não havia amor no ambiente, nem graça, nem humildade. Vi uma jovem sentada no canto, claramente aflita por algo na vida dela, mas ninguém percebeu. Estavam ocupados demais vencendo uma discussão. E você vê isso? Jesus disse, a voz dele cortando o burburinho. É o outro lado da mesma moeda. Um grupo transformou minha igreja num negócio. Este grupo a converteu numa universidade. Eles se apaixonaram por ter razão. Trocaram a intimidade comigo por informações a meu respeito. Podem dissecar minha palavra, mas não permitem que ela os dissequem. Se orgulham do que sabem, mas seus corações são tão gélidos quanto os sepulcros para os quais estão destinados, se não se arrependerem. Podem definir ágape no grego,
mas não conseguem demonstrá-lo ao irmão sentado ao lado deles. O horror começou a me atingir. Não eram grupos marginais, eram os dois modelos principais da igreja americana moderna e de sucesso nos últimos 40 anos. A igreja descolada e a igreja profunda, a igreja da performance e a igreja do conhecimento. E eu já tinha participado dos dois. Adorava um bom debate teológico. Trabalhava numa indústria totalmente baseada em desempenho. A convicção já não era uma sensação incômoda, era um peso esmagador. Passei mal. Então a minha geração, gaguejei na visão. Aqueles nascidos dos anos 60 aos 80. O que aconteceu com a gente? Jesus voltou toda a atenção dele para mim e o olhar era ao mesmo tempo aterrorizante e cheio de carinho. Vocês foram os filhos do deserto, ele disse. Sua geração nasceu na decadência das instituições. Vocês foram as crianças da chave na porta. Voltavam para casas vazias, viram televangelistas caírem, viram líderes políticos mentirem, foram criados à sombra do divórcio e da desilusão. Um cinismo profundo e duradouro estava enraizado nos seus ossos. Pensei na minha própria infância. Ele estava certo. Não confiávamos em ninguém. Não acreditávamos no oba-oba. Esse cinismo, ele continuou, que o mundo chama de ferida, eu o usei como um escudo. Quando a igreja baseada em espetáculo ofereceu um show, vocês viram a fumaça e os espelhos e não se impressionaram. Quando a igreja baseada em conhecimento ofereceu orgulho intelectual, vocês sentiram o vazio e não foram atraídos. Vocês não eram um terreno fértil para esses enganos. Assim, vocês foram deixados sozinhos. Ficaram espiritualmente autônomos. Aprenderam a me encontrar no silêncio, na batalha, no dia a dia. Não tinham um programa bonitinho para seguir. Tinham um emprego para manter, aluguel para pagar, famílias desestruturadas para lidar. A fé de vocês não era um passatempo de fim de semana. Era a corda a qual se agarravam enquanto caíam do precipício. Aprenderam a orar não porque um pastor mandou, mas porque estavam desesperados. Aprenderam a confiar na minha palavra não porque um estudioso explicou, mas porque era a única coisa que trazia verdade ao caos de vocês. A visão se alterou uma última vez. Vi uma mulher, talvez com uns 50 anos, dirigindo uma minivan velha. O rosto dela estava marcado pela preocupação. Ela orava em voz alta. Senhor, não sei como vou fazer o dinheiro da gasolina durar até sexta-feira, mas Tu és Jeová Jirê. Tu és meu provedor. Eu confio em Ti. Era simples, era genuíno. Não havia plateia. Vi um homem numa fábrica durante seu intervalo de almoço, com as mãos calejadas e sujas. Ele tinha a Bíblia aberta no colo, os lábios se movendo enquanto lia um salmo, buscando força para a segunda metade do turno. Eles não foram treinados nos sistemas humanos, Jesus disse, a voz dele agora cheia de um orgulho sagrado. E por isso não dependem deles. É por isso que eles podem ser as armaduras de aço quando o concreto desses sistemas desabar. Eles sabem como ficar firmes quando todo o resto cai, porque têm feito isso por toda a vida. O peso de tudo aquilo era assustador. Uma geração inteira marginalizada pela igreja estava, na verdade, sendo guardada por Deus, oculta, forjada nas chamas da vida comum e árdua. Mas então, um novo temor me veio. Estar oculto tem seus próprios riscos: isolamento, amargura, esquecimento do propósito. A visão começou a sumir. Eu estava de volta ao meu apartamento escuro. Os primeiros raios de sol pintavam a janela de cinza. As últimas palavras de Jesus pairavam no ar, carregadas de advertência e significado. Mas estar oculto não é o objetivo final, é apenas a preparação. Em breve, o abalo começará, e eles serão chamados para fora das sombras. E quando forem chamados, não vou perguntar o que sabem ou o que construíram. Buscarei uma coisa, e apenas uma. Vou verificar se a fidelidade discreta de vocês gerou o óleo que eu exijo. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e muitos que acreditam estar prontos descobrirão que suas lâmpadas estão vazias. Ele tinha ido embora. Fiquei sozinho, tremendo. Óleo. Ele estava se referindo à parábola das 10 virgens, as que estavam preparadas e as que não estavam. A prova não era sobre teologia ou frequência à igreja, era sobre óleo. E eu não tinha ideia do que era esse óleo, ou se, depois de todos os meus anos de atuação, eu mesmo possuía algum. Por 2 dias, fui um fantasma. Eu me movia pelo mundo, mas meu verdadeiro eu estava lutando na escuridão com aquela última palavra aterrorizante: óleo. Aquilo me perseguia.
Eu estaria no meio de uma cena, falando uma fala sobre fé, e uma voz no meu espírito sussurraria: "Mas você tem o óleo?" Eu via pessoas na rua rindo, vivendo, e me perguntava se eram as virgens prudentes ou as nécias. O mundo agora se dividia em duas categorias para mim: os preparados e os despreparados. E a linha entre eles era quase invisível. A convicção era insuportável. Eu havia passado minha vida na igreja. Conhecia a Bíblia, servia, dava o dízimo. Era, por todas as medidas externas, um bom cristão. Eu estava até interpretando Jesus pelo amor de Deus. Mas o próprio Jesus tinha me revelado que os dois pilares do cristianismo contemporâneo, a performance e o conhecimento, estavam falidos. Eles não geravam o óleo. E minha vida, percebi com um susto nauseante, era uma mistura de ambos. Minha carreira era atuação. Meu estudo particular era a busca por conhecimento. Seria tudo apenas uma elaborada lâmpada vazia? Na terceira noite, eu não aguentava mais. Tínhamos terminado cedo. Dirigi até um lugar deserto com vista para o vale, as luzes da cidade cintilando lá embaixo como uma constelação caída. O ar estava fresco e limpo. Saí do carro e nem sabia como começar. Eu simplesmente desabei. A persona cuidadosamente elaborada do ator, do homem calmo e controlado, tudo simplesmente desmoronou. Caí de joelhos no chão empoeirado e chorei. Não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços feios e dilacerantes. Senhor, eu sou o tolo, não sou? Eu engasguei entre os suspiros. Eu tenho a lâmpada, é uma lâmpada bonita. Eu a poli, eu a estudei, eu a mostrei para todo mundo, mas está vazia. Eu estou vazio. O que é o óleo? Por favor, apenas me mostre. O que é e como eu o consigo antes que seja tarde demais? O vento parou. O canto dos grilos pareceu sumir. E pela terceira e última vez, a presença do Senhor me envolveu. Desta vez era diferente. Não apenas poderosa, não apenas triste, mas esmagadoramente suave. Parecia um pai envolvendo um cobertor numa criança tremendo. Meu filho, a voz no meu espírito era de uma bondade impossível. Você não pode comprar este óleo, não pode ganhá-lo. Ele é gerado, e é gerado apenas sob pressão. A visão que se abriu diante de mim não era uma cena grandiosa, era simples. Vi um lagar de azeite, uma enorme roda de pedra, moendo lenta e sem parar sobre uma pilha de azeitonas. A pressão era imensa e do esmagamento, um fluxo de óleo dourado puro escorria. A igreja da performance foge do lagar, explicou Jesus. Ela busca aplausos, não o esmagamento. Deseja o brilho sem o óleo. A igreja do conhecimento estuda o lagar. Pode nomear cada parte, explicar o processo e debater a qualidade do óleo, mas se recusa a entrar nele. Sua geração, os ocultos. Eu não os abandonei. Eu os tenho conduzido pelo lagar por toda a vida. A pressão da desilusão, a pressão de ser ignorado, a pressão da dificuldade financeira, a pressão da solidão, a pressão de um mundo que não os valoriza, cada instante de desespero silencioso, cada oração vinda de uma casa vazia, cada ato de fidelidade quando ninguém observava. Tudo isso era o lento e árduo trabalho do lagar, produzindo o óleo. Minhas lágrimas escorriam de novo, mas desta vez não eram de medo, eram de uma compreensão deslumbrante que estava nascendo. Minha solidão, minha sensação de estar à deriva, minhas lutas silenciosas, não eram sinal da ausência dele, era a própria ferramenta da graça dele. Mas o que é? Implorei. O óleo em si. São 3 elementos entrelaçados em um só, ele afirmou. A visão do lagar de azeite sumiu e foi substituída por uma nova cena. Era o rescaldo do abalo que ele tinha me mostrado antes. A grande catedral estava em ruínas. Poeira e fumaça enchiam o ar. Pessoas vagavam, atordoadas e apavoradas. Vi o pastor carismático da primeira visão sentado num pedaço de concreto quebrado, com a cabeça entre as mãos. O terno dele estava rasgado e coberto de poeira. A confiança tinha desaparecido. Ele era apenas um homem destroçado. O primeiro componente do óleo é este, disse Jesus, enquanto minha visão se focava numa figura caminhando pelos escombros. Era o homem da última fileira, o intercessor silencioso da primeira noite. Ele se aproximou do pastor, não disse, eu avisei, não pregou. Só sentou ao lado dele, colocou a mão no ombro e começou a orar em silêncio. Ele compartilhava sua força, sua paz. É a minha presença carregada num coração rendido.
É a intimidade que vocês cultivaram comigo quando ninguém mais estava por perto. É a paz que vem não da compreensão, mas de me conhecer. Este é o óleo que traz consolo no caos. Então vi o pequeno grupo da segunda visão, aqueles que tinham debatido sobre teologia. Eles estavam em círculo, ainda discutindo. Este é claramente o juízo mencionado em Apocalipse 8, gritou um. Não, seu tolo, é o cumprimento da profecia de Ageu sobre o abalo dos céus e da terra. Eles estavam certos à sua maneira, mas o conhecimento deles era inútil, não oferecia esperança nem auxílio. Então a vi, a cuidadora da creche. Ela estava ajoelhada no chão, cuidando de uma mulher com a perna sangrando. Rasgou uma tira da própria camisa para fazer um curativo. Deu à mulher o último de sua água. Não perguntou qual era a teologia dela, apenas serviu. O segundo componente do óleo é este, disse Jesus, a voz dele ecoando com amor. É quebrantamento. É a humildade que nasce quando sua própria força falha e você não tem mais nada além de mim. Os orgulhosos não podem carregar meu óleo, os autossuficientes não podem derramá-lo. Somente os quebrantados são vasos prontos para o meu uso. Este é o óleo que serve os feridos enquanto outros estão ocupados salvando a si mesmos. Por fim, a visão se alterou uma última vez. Vi uma família encolhida, com frio e medo. O pai tentava ser forte, mas os olhos dele estavam arregalados de pavor. A mãe agarrava os filhos, tinham perdido tudo. E então uma figura se aproximou deles. Era o técnico de som. Ele tinha uma sacolinha com algumas latas de comida e um cobertor. Era claramente tudo o que ele tinha. Ele se ajoelhou diante da família e ofereceu para eles, sem perguntas, sem sermão. Apenas um ato de amor simples e custoso. O pai olhou para ele confuso. Por quê? Não temos nada para te dar. O técnico de som apenas sorriu. Um sorriso cansado, mas autêntico. Ele deu tudo por mim. Isso não é nada. A voz de Jesus era a única coisa que eu conseguia ouvir. E este é o terceiro componente, o mais raro e valioso. É o amor sacrificial. É o amor que doa quando não tem nada para economizar. É o amor que entrega sua vida, seu conforto, seus recursos por um irmão, uma irmã, um estranho. É o fogo que consome o óleo, transformando intimidade e quebrantamento em uma luz que as trevas não podem vencer. Esta é a prova, ele disse, e senti as palavras se gravarem em mim. Quando o abalo vier, não vou pedir sua declaração de fé. Não vou olhar os registros de frequência da sua igreja. Buscarei meu óleo. Procurarei aqueles que carregam minha presença, que caminham em verdadeira humildade e que se entregam em amor sacrificial. Estes são meus eleitos. Estas são as armaduras de aço. Este é o propósito pelo qual sua geração foi ocultada. A visão sumiu. Eu estava sozinho na colina. A primeira luz da alvorada surgia no horizonte. O mundo parecia diferente. As luzes da cidade lá embaixo não eram mais apenas luzes. Eram 1 milhão de pequenas lâmpadas. E eu me perguntava quantas delas estavam cheias e quantas vazias. Finalmente, compreendi os anos de nascimento, a identidade geracional. Aquilo era apenas o pano de fundo. Era a fornalha. O verdadeiro X da questão era o processo, a pressão, o esmagamento e a escolha que fazemos sob essa pressão. A gente se torna amargo ou permite que isso nos quebre em humildade? A gente se isola ou cultiva intimidade com Deus no lugar secreto? A gente acumula o pouco que tem ou aprende a derramá-lo pelos outros? Me levantei com os joelhos doloridos, o rosto manchado de terra e lágrimas. Mas meu coração estava pleno, não de medo, mas de um propósito sagrado. Minha vida não se tratava mais de interpretar um papel. Era sobre permitir que o lagar fizesse seu trabalho. Era sobre coletar o óleo, gota a gota preciosa nos momentos silenciosos e não celebrados da minha vida. A prova não está por vir, ela está aqui. É agora. Está em como você reage à pessoa que te fecha no trânsito. Está na oração silenciosa que você oferece por um colega de trabalho que te irrita. Está nos $5 que você dá ao morador de rua quando está preocupado com suas próprias contas. Está em escolher sentar-se com Deus quando a televisão te chama. É ali que o óleo é encontrado. Quanto a mim, ainda sou ator, ainda faço o papel. Mas agora, quando estou naquele set e olho para a câmera, não estou mais só atuando. Estou orando. Senhor, que eles te vejam, mas mais do que isso, que eu seja como tu. Esmaga-me.
quebra-me, enche-me, produz teu óleo em mim, custe o que custar. Porque quando as luzes deste mundo se apagarem, a única coisa que importará é a luz que arde por dentro. E quero que minha lâmpada esteja queimando intensamente quando o noivo chegar.